Olá, o meu nome é Ruth Magalhães, sou a professora Ruth Magalhães e sejam muito bem-vindos à aula de escrita. Eu vou explicar em que consiste esta aula de escrita. A escrita está associada ao português, certo? Portanto, eu sou professora de português e vai servir como complemento às vossas aulas de português. É nestas aulas de escrita que vocês vão rever algumas práticas, algumas dicas, como escrever melhor, como organizar melhor as ideias nas vossas respostas, as respostas que devem dar a questões, por exemplo, de interpretação de texto, ou ainda como escrever bem um texto narrativo, como apresentar devidamente uma personagem, como escrever bem um diálogo e por aí fora. Portanto, nunca se esqueçam de que esta componente de escrita é um complemento e, portanto, devem sempre seguir as minhas orientações, realizar as sugestões de desafios que vou lançar para casa e enviar quaisquer dúvidas aos vossos professores de português que estão e estarão certamente mais à frente no tempo convosco na escola, porque agora temos de ficar em casa. Espero que estejam todos muito bem. Vamos começar, está bem? Devo dizer ainda que, esqueci-me de dizer uma coisa importante, a aula de escrita vai também estar associada à aula de leitura e literatura. A aula de leitura e literatura ocorrerá 30 minutos antes desta, é dinamizada pela professora Dulce Sousa, com a qual eu trabalho em parceria e, portanto, vamos tentar sempre que possível articular conteúdos. Ou seja, o tema será exatamente o mesmo, está bem? Ora, vou passar ali ao computador e vou mostrar-vos qual o tema para a aula de hoje. Ora, cá está. Portanto, o tema que nos foi sugerido e que vocês estão a trabalhar em leitura e literatura e também nas aulas de português ao longo da semana é bravura ou valentia versus em oposição à temeridade. Em aula de escrita, nós vamos recordar alguns heróis de obras que vocês já estudaram na escola e vamos trabalhar a construção de personagem. Afinal, o que é um herói? Todos vós saberão de certeza o que é um herói. Nós temos heróis todos os dias à nossa volta. Olhem bem para os vossos pais em casa, até para o irmão mais velho, para os vossos avós, para os vossos professores, amigos, para heróis de cinema, de filmes, de cantores, jogadores de futebol. Todos vocês, de certeza, admirarão alguém e seguirão um modelo de comportamento, a forma de ser e de agir, de pensar, de alguém que vos é muito querido. Portanto, o tema do herói é um tema bastante atual e, de certeza, muito interessante para todos. Os objetivos desta aula prendem-se com aprender a caracterizar um herói ou heroína, sim, porque também há heroínas, não são só heróis masculinos, normalmente a personagem principal de uma obra. Vamos aprender a distinguir caracterização física de caracterização psicológica e, finalmente, construir a identidade de uma personagem. Esse vai ser o nosso desafio para esta aula de escrita. Vou avançar, se me permitem. Ora, pegando na primeira obra que trabalharam nas aulas de português, e não se esqueçam de que a aula de escrita é destinada a alunos do terceiro ciclo e, portanto, a todos os alunos desde o 7º ao 9º ano, certo? Portanto, O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Melbrenner Andersen, é uma obra muito querida e conhecida por todos os alunos. Os alunos de 7º ano já a trabalharam certamente nas aulas de português, os alunos de 8º e os alunos de 9º ano também a conhecem. E eu vou destacar um herói desta história. O herói que vou caracterizar para vos ajudar a relembrar algumas características chama-se Guidobaldo. Alguém se lembra quem é o Guidobaldo? Não, não é a personagem principal da história O Cavaleiro da Dinamarca. A personagem central desta história é o cavaleiro dinamarquês. Mas ao longo da obra, este cavaleiro passa por várias peripécias ao longo de uma viagem que deve realizar para retomar o caminho para casa. E há personagens que ele vai conhecendo e que lhe contam também elas
histórias diferentes. O que quer dizer que dentro da história principal vamos ter 3 outras histórias. São chamadas narrativas encaixadas. É muito simples, é uma técnica de organização dos segmentos narrativos, ou seja, de segmentos dentro de uma história. E, portanto, eu vou falar sobre o Guidobaldo, que é nada mais, nada menos que o apaixonado de Vanina, de certeza que se lembram, da mais bela rapariga de Veneza. Segunda obra, segundo herói a destacar será o homem. Ora, o homem é curioso, o homem não tem nome. É a personagem central ou principal do Conto da Ilha Desconhecida. O Conto da Ilha Desconhecida, e desculpem porque vou trocar de obra, é uma obra de José Saramago. Esta obra faz parte do plano de leitura, ou é de leitura orientada, desculpem, para alunos de 8º ano. De certeza que já a leram ou leram excertos que existem nos vossos manuais escolares, ou então, se não leram, fica aqui uma boa sugestão de leitura. Como veem, é muito pequenino, muito fininho, lê-se muito bem e é muito interessante. Este homem, única personagem principal, será o herói escolhido para caracterizarmos. Terceira obra, e esta mais destinada aos alunos de 9º ano. Ai, desculpem, falta avançar no PowerPoint. Cá está. É uma personagem feminina, uma heroína. É a Aia. A Aia, o que é uma Aia? Exatamente. A Aia é uma espécie de criada. É alguém que serve, que era muito comum a ver, por exemplo, nos palácios, a Aia, a criada mais chegada das princesas ou da própria rainha. A Aia é um conto que está integrado no livro de Eça de Queiroz, chamado, ou com o título, Contos. Portanto, é um dos contos. E vamos também caracterizá-la. Vamos a isso? Ora, vamos começar com o Guidobaldo. O Guidobaldo, fisicamente, sabemos apenas a partir da obra que tem um cabelo preto, muito preto, brilhante, azulado como a asa de um corvo, de acordo com a narração. A sua pele está queimada pelo sol e pelo mar, portanto, deverá ser bastante moreno. E é belo, portanto, é o capitão de um navio, muito belo, e com umas características peculiares físicas que vão chamar a atenção de Vanina. Psicologicamente, que características poderemos atribuir a este Guidobaldo de acordo com a obra? Claro, ele é muito destemido. O que é que isto quer dizer? Destemido quer dizer que ele não tem medo. Ele enfrenta o tutor, o responsável por Vanina, que se chamava e que se chama Jacob Orso, mesmo perante ameaças que lhe são feitas, mesmo correndo risco de vida, ele não tem medo e ele segue em frente com os seus objetivos. Ele é muito corajoso, cá está outra característica muito associada ao facto de ele ser destemido, não ter medo, ele é persistente, ele não desiste facilmente. Aliás, os heróis não devem desistir facilmente. É determinado, ele tem objetivos e vai alcançá-los. E depois, desculpem, volto atrás, é forte. É forte, mas vejam que eu coloquei entre parênteses, é uma força interior. Portanto, não é uma característica que possamos colocar do lado da caracterização física, exterior, o seu aspecto, porque esta força vem de dentro. E é esta força, esta energia, esta garra que lhe dá realmente coragem para persistir e conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. Outras informações importantes. Guidobaldo, eu já vos tinha dito, é o capitão de um navio e já que estamos a falar de heróis, reparem, normalmente um herói tem um inimigo, um vilão, um mauzão na história que vai contra os seus objetivos e que tenta travá-lo. A esses damos o nome de oponentes. Portanto, eles opõem-se, eles estão contra a vontade de Guidobaldo. Na história vamos ter 2. Temos o Jacob Orso, que é o tutor de Vanina, e vamos ter um homem assim mais velho, maçador, que Vanina não conseguia tolerar e que se chama Arrigo. O prometido porquê?
Lembram-se? O tutor de Jacobborso queria, à viva força, que Vanina casasse com Arrigo. E é o capitão de um navio que vai salvá-la e a vai resgatar, levando-a consigo, e depois o final da história é muito feliz. Portanto, já caracterizámos o Guidobaldo, vamos ver outras personagens. Ora, o homem é a figura central do conto da Ilha Desconhecida. Como vêem do lado esquerdo, a nível físico, não temos nenhum elementos que nos permitam caracterizá-lo, pelo menos quanto ao seu aspecto. Por que será? Fica a questão no ar, já vamos responder a isso. A nível psicológico, vamos ter um quadro imenso para preencher. Primeiro que tudo, este homem, ele não está interessado em quaisquer bens materiais. Não são essas as suas motivações. Ele não quer ter dinheiro, riquezas, uma boa casa, não é esse o seu sonho. Portanto, ele quer apenas, como vocês devem ter ouvido na aula de leitura e literatura, quer apenas um barco. E vai ter com o rei, no dia dos pedidos, no dia em que o rei se digna a abrir a porta para conceder alguns pedidos, alguns favores ao seu povo, vai pedir-lhe um barco. E é tão determinado, tão persistente, que o rei acaba por lhe dar mesmo um barco. Pronto. É um homem muito seguro da sua vontade, ele sabe muito bem o que quer alcançar, é muito otimista. O que é que quer dizer? O que é uma pessoa otimista? É uma pessoa que não desanima com qualquer negação. Portanto, se lhe dizem não, ele não desiste e vai tentar conquistar, alcançar os seus objetivos de outra forma. Ele é persistente, insistente, ele é muito inteligente. Vejam que é um homem, é diferente do rei. O rei pertence a um outro estatuto social, não é? A classe nobre. Este homem é um homem que representa qualquer homem do povo, da população, um homem comum, um homem como nós. E ele sabe ler. Ele faz comentários ao longo do texto e reflexões que são tão importantes, tão pertinentes, que realmente nos ajudam a compreender melhor as qualidades desta personagem. Ele é muito curioso, ele demonstra uma vontade enorme de aprender, tal como vocês. São seres muito curiosos e querem sempre saber mais. Portanto, este homem era realmente uma pessoa que queria sempre conhecer mais. E, finalmente, uma qualidade que nenhum de nós deve perder. O homem era sonhador. O que é isto, ser sonhador? É alguém que vai mais longe. E, portanto, quando termina uma tarefa, uma missão, logo a seguir arranja outros objetivos. O sonho surge na obra realmente como uma visão do futuro. Este homem sabe que, apesar de todos os obstáculos, e por isso ele é um herói, apesar de todos os obstáculos, ele vai conseguir alcançar os seus objetivos, porque ele sonha com isso, ele vive para isso. Ora, outras informações importantes, temos então a informação de que há uma outra personagem com a qual ele interage, com a qual ele se relaciona, que é uma mulher. Realmente, vejam, ela é uma mulher da limpeza, mas não é desprestígio nenhum para esta personagem, porque apesar de ser apenas uma mulher da limpeza, ela é uma personagem tão rica, tão importante, que vai realmente ajudar o herói, o homem, a concretizar o seu desejo. E por isso, outra palavra muito importante que não devem esquecer, em contraste com a outra que surgiu há pouco, em contraste ao oponente, temos a adjuvante. Adjuvante é muito parecido com ajudar. Portanto, esta personagem vai ajudar, facilitar na concretização dos objetivos do homem. A mulher motiva o homem em momentos de dúvida, porque qualquer herói também tem as suas fraquezas, os seus momentos de dúvidas, de ansiedade, e, portanto, a mulher, a companheira, a parceira, vai ajudá-lo a passar por essas dificuldades e a ultrapassá-las. O homem e a mulher, voltámos àquela questão, lembram-se? Não têm nomes. Aliás, nenhuma personagem desta obra tem nome. Porque se calhar não é importante. Já pensaram nisso? Não é importante nomeá-los. O importante é
conhecê-las, compreender os seus objetivos, reconhecer as suas capacidades e interpretar a mensagem que a história nos quer passar. Portanto, se calhar este homem e esta mulher são todos os homens e mulheres que nos rodeiam e que connosco convivem. Somos nós. Outra informação importante, a Ilha Desconhecida, o conto da Ilha Desconhecida, a Ilha Desconhecida, vocês vão compreender, leiam o texto, se faz favor, se não o fizeram, é uma metáfora, portanto, de homem. Quer dizer que a ilha que o homem desconhece é ele próprio. Porque nós, por vezes, realmente encontramos-nos solitários, mesmo entre outras pessoas, e podemos olhar para nós como ilhas. Somos o objeto a conhecer e é importante que nos vamos conhecendo. E como é que nós nos vamos conhecendo? Passando por vários desafios, várias aprendizagens, várias experiências e peripécias. Vamos compreendendo que afinal tínhamos qualidades cá escondidas que ainda não conhecíamos. Portanto, esta obra apresenta-nos uma lição muito interessante, que é a viagem da descoberta da Ilha Desconhecida, ou seja, a viagem da descoberta de nós próprios. Finalmente, temos a Aia. A Aia, no conto de Eça de Queiroz, é bela, é robusta e tem olhos brilhantes. Apenas 3 aspectos físicos. Relativamente à caracterização psicológica, à forma de ser, de pensar e de agir, sabemos que ela é muito leal, ela é uma leal escrava. Ela serve os seus senhores que habitam num palácio. Ela é muito carinhosa, ela é dedicada, é corajosa. Ela tem um coração enorme, um coração nobre. Apesar de ser uma escrava, a sua nobreza reside no interior, no seu coração. Porquê? Porque ela vai colocar o dever de mãe, ela é mãe, e o dever de serva, de criada, acima de tudo, acima dos seus próprios objetivos. Além disso, convém dizer que esta mulher, esta Aia, é religiosa e a sua crença fala realmente ter esperança, acreditar que mesmo depois da morte, a Terra, a vida na Terra vai continuar tal e qual como é, mas num outro espaço, no céu. É uma mulher sofredora, capaz de aguentar quaisquer sacrifícios, dores, muito perspicaz, inteligente, intuitiva. Lembram-se, para quem leu o conto, alunos de 9º ano, principalmente para vocês, lembram-se que no momento em que o palácio é atacado pelo vilão, pelo tio mau, é ela que se apercebe desse assalto, das intenções do vilão da história e que faz a troca dos bebés, arriscando a vida do seu próprio filho. Ora, vou finalizar a caracterização da Aia com outras informações que também me parecem importantes e que a descrevem. Ela nasceu na casa real dos senhores que servia, ela amamentava os 2 bebés, o príncipe e o seu filho, e, desculpem, a ação final deste conto encerra uma moral, uma moralidade muito interessante. É importante nós sermos altruístas. O que é que quer dizer ser altruísta? Cuidar do outro, pensar no bem do outro, em vez de pensarmos apenas em nós próprios. E a capacidade de abnegação. Abnegar significa desprender-se de tudo o que é material, de tudo o que é supérfluo, que não interessa, e dedicar-se apenas a ajudar quem está perto de si, que foi exatamente o que a Aia fez. Agora, eu vou já apresentar algumas questões. Literatura, e porque estamos a partir de obras literárias. A literatura será realidade ou ficção? São questões para vocês pensarem em casa. A vida real inspira os escritores? É claro que sim, mas a literatura é uma criação, é arte, é uma obra de arte, é um produto criativo. E um escritor é um artista. E, portanto, nós não poderemos dizer que a literatura é a realidade. Inspira-se na realidade. E provavelmente temos uma mistura de realidade com ficção. As características das personagens são parecidas com as nossas? Sim, muitas vezes sim.
claro que sim, porque se nós inspiramos os artistas, os escritores, então é normal que algumas características nossas estejam presentes em personagens de muitas obras. É importante caracterizar física e psicologicamente as personagens, claro que sim. Assim damos a entender ao leitor como é cada personagem. E o que é que torna um herói uma figura extraordinária? Nós já vimos através dos heróis que destaquei de 3 obras que fazem parte do programa de leitura. Portanto, são as suas capacidades de enfrentar desafios, de ultrapassar obstáculos, a sua coragem, a sua determinação, nunca esquecendo que também têm as suas dúvidas, os seus medos e muitas outras fraquezas. Ora, continuando com a nossa aula e passando agora para um momento de escrita, como é que nós então podemos caracterizar um herói ou uma heroína? Fisicamente ou psicologicamente. Portanto, fisicamente estamos a referir-nos, e obrigada à ASA e a outras editoras pelos recursos que nos cedem, muito obrigada, refere-se às características físicas que são observáveis, palpáveis, que nós podemos ver e tocar. O vestuário, os traços físicos, a cor do cabelo, a cor dos olhos, por aí fora. Psicologicamente, refere-se ao comportamento, ao caráter de uma personagem, à maneira de ser, de agir, de pensar, de se relacionar com os outros. Outra informação importante que devemos saber antes de começar a escrever ou a apresentar uma personagem é que existem 2 tipos de processos de caracterização. Nós podemos caracterizar diretamente uma personagem e essa caracterização aparece escrita no texto que estamos a ler ou que estamos a escrever. Essa caracterização, esses aspectos, esses pormenores, detalhes da personagem podem ser ditos pela própria personagem, e aí será uma autocaracterização. Podem ser apresentados pelo próprio narrador, aquela figura que nos conta a história, ou por outras personagens. Portanto, já estaremos no patamar da heterocaracterização, ou seja, são caracterizadas por outros. Indiretamente, quer dizer que nem todos os detalhes nos são apresentados no texto. Não estão lá expressos, não estão lá escritos. Como é que nós conseguimos conhecer ou reconhecer algumas características importantes nas personagens? A partir do seu comportamento, a forma como elas se comportam, como elas interagem, como falam, como se relacionam com as outras, também nos dizem muito como elas são. Proposta. Vamos então começar a apresentar uma personagem. Vamos criá-la primeiro que tudo. E para isso, eu trago-vos, desculpem, alguns dados importantes. Vamos chamar uma fichinha de identidade. O que é que nós podemos fazer, ou escrever, inventar, para criar uma personagem? É claro que é neste momento que devem pegar numa folhinha de papel, no vosso caderno, na vossa caneta e começar, portanto, a escrever. Imaginem, eu quero criar uma personagem, tenho que pensar se é masculina, se é feminina. Vou começar pelo género. Portanto, será um rapaz, imaginemos, e vou dar-lhe o nome de Pedro. Eu gosto desse nome. Portanto, temos o Pedro. O Pedro, apelido, não sei, talvez... O que é que vocês sugerem? Silva, porque não? Tem, por exemplo, 14 anos... Andará aí no 8º ano, tal como vocês, alguns de vocês. A nacionalidade, naturalidade, digamos que ele é português, por exemplo. Ele vive no norte de Portugal. Imaginemos que em Vila Real ou no concelho Alijó, gosto muito de Alijó, por que não? A situação familiar, ele poderá viver com a mãe, pode haver outros elementos. É claro que vocês não têm que seguir exatamente o que está aqui. Podem
criar outra personagem de outro género e podem dar-lhe, atribuir-lhe outras características. Fisicamente, como será então fisicamente o Pedro? Portanto, imaginemos, sendo um rapaz do 8º ano, na fase da adolescência, provavelmente, e vocês agora crescem todos muito depressa, são todos muito altos, o Pedro é alto, é magro, tem o cabelo ondulado, castanho, desculpem, e castanho, uma vez que me estou a referir ao cabelo, os olhos também castanhos e pequenos, por exemplo. Caracterização psicológica. Vocês podem sempre avançar com mais características. Estamos apenas a fazer uma planificação. Características psicológicas. O Pedro é generoso. Ele tem bom coração. Ele é sonhador, criativo. Do que é que ele gosta de fazer? Interesses e motivações. E vejam que eu tenho um quadro pequeno, vocês podem estender esta planificação na vossa folha. Vou aproveitar este espaço que me resta. Por exemplo, ele gosta de filmes, de cinema, de andar de bicicleta, e de nadar, etc. Continuem, está bem? Ora, estou apenas a ajudar-vos a pensar em características físicas, psicológicas, dados pessoais sobre a personagem que vocês poderão muito bem utilizar para começar a escrever um texto de apresentação. Certo? Vou então mostrar-vos a próxima etapa desta aula. Quer dizer que nós conseguimos, pelo menos percebemos que sabemos caracterizar um herói, que é muito importante distinguir a caracterização física da psicológica, não é? Quando estamos a apresentar uma personagem, e começamos já a delinear uma espécie de planificação para construir a identidade de uma personagem principal de uma história. Neste momento, resta-me fazer-vos um desafio. Portanto, estão a ver estes aspectos? Certamente que os vossos são muito mais detalhados, provavelmente muito mais interessantes do que os meus, quase com toda a certeza. Eu confio no vosso trabalho, mas vou pedir-vos que, em casa, vocês comecem a escrever pelo menos 1, 2 parágrafos, um texto muito breve, muito pequeno, mas que comece já a apresentar esta personagem. Portanto, vocês vão utilizar os dados da planificação e começar a escrever o vosso texto. Se conseguirem ir mais longe, poderão também começar a criar um outro momento da história. O que é isto, um outro momento da história? Nós lembram-se de vos ter dito que nós conhecemos muito bem uma personagem quando a pomos a interagir com outras ao longo da história. E, portanto, por que não, se vocês quiserem, avançar com esse momento de conhecimento da personagem, interação com a mãe, com um amigo da escola, ou na rua, quando se cruza com uma personagem desconhecida, podem também acrescentar um breve momento de diálogo, por exemplo. Nós havemos de trabalhar muito melhor esses momentos de diálogos noutra sessão. Está bem? Ora, eu devo dizer-vos que, porque estamos a chegar ao fim da aula de hoje, continuaremos na próxima aula, mas quero pedir-vos que coloquem quaisquer dúvidas que tenham aos vossos professores de português e, por favor, enviem-lhes os vossos textos, peçam ajuda. Está bem? Era muito bom que eu os pudesse ler, mas não vou poder. Portanto, cá estarei para vos continuar a apoiar na próxima aula. Bom trabalho, continuem bem em casa todos juntos e até à próxima aula. Adeus.